Bom, boa noite todo mundo que está assistindo. Queria dar as boas-vindas a esse primeiro debate do ciclo de debates Direito e Pandemia, que está sendo organizado pelos professores e professoras de Direito da Unifesp, da Escola de Economia, Política e Negócios, Campus Osasco da Unifesp São Paulo, em parceria com o CAAF, que é o Centro de Antropologia e Arqueologia Forense. A gente vai fazer uma série de 11 debates sobre essa relação da pandemia do Covid-19 com o universo do direito. Esses debates todos vão ser divulgados oportunamente, já os temas e as semanas, no site do CAAF, nessa página do Facebook também, de quem está assistindo aqui pode acessar na página, mas a gente vai semana a semana fazer divulgação dos eventos que vêm nas semanas seguintes. Então, fiquem de olho, são vários temas de direito público, direito privado, e vários aspectos de direitos humanos também, envolvendo a questão da Covid-19, enfim, que tem monopolizado o debate público em vários sentidos. E a gente vai abrir com um prazer enorme essa primeira sessão com a professora Deise Ventura, que é professora titular de Ética da Faculdade de Saúde Pública da USP. A Deise tem se notabilizado nas intervenções, não só nesse momento da pandemia, né, antes também nessas questões de saúde pública, mas agora, mais do que nunca, ela tem participado de vários espaços e meios aí tentando qualificar esse debate público sobre a pandemia. Então, é com muito prazer que a gente recebe a Deise hoje. Boa noite, Deise, bem-vinda. Boa noite, Renan. É um prazer enorme estar com vocês. Prazer é nosso, e eu fiquei com essa função aqui de mediação. Vou colocar algumas questões para quem está nos assistindo. Também fiquem à vontade para ir comentando, colocando os questionamentos de vocês. Eu vou tentar, ao mesmo tempo que estou dialogando com a Deise, ler e colocar essas questões para ela. Então, vão inserindo aí os questionamentos. E aí, para a gente começar, Deise, como eu disse, você tem participado em várias frentes aí, com uma energia sobrenatural, né, para conseguir atender essa quantidade de convites, de lives, de intervenções de textos, entrevistas. Mas é importante destacar que você já vem trabalhando essas questões, né, de saúde global e direito sanitário há algum tempo, e você trabalhou já outras epidemias ou mesmo pandemias, né? Então, eu me lembro quando estava no doutorado ali, começando o doutorado sob sua orientação, que você estava trabalhando a tese de livre docência, epidemia do H1N1, e você também depois trabalhou bastante a questão do Zika, enfim, outros vírus também. Então, o que você vê de novo que tem mais provocado reflexões, questões em relação a essa pandemia agora do Covid-19? Olha, Renan, em primeiro lugar, eu quero agradecer essa oportunidade para vocês, porque houve uma multiplicação extraordinária dos especialistas em pandemia, em Covid-19. Agora a gente tem, no Brasil, mais de 200 milhões de epidemiologistas e juristas e médicos, né? Qualquer um receita remédio, faz protocolo de remédio, né? Então, eu agradeço por vocês terem valorizado alguém que faz parte de um projeto que já existe há mais de 10 anos, né, e que inclusive culminou em 2013 com a criação do doutorado em saúde global e sustentabilidade na Faculdade de Saúde Pública, mas que tem professores de diferentes unidades da USP e também de outras universidades, inclusive estrangeiros, né, como o João Nunes, da Universidade de York, que é nosso professor credenciado também no doutorado. Então, a gente se deu conta da importância. Na verdade, o meu primeiro artigo sobre pandemia é de 2009, e se chama justamente Pandemia e Estado de Exceção. Eu me apaixonei completamente por esse tema naquela época, e embora eu tenha trabalhado com outras agendas que estavam acontecendo também de forma conectada com a saúde global, como é o caso das migrações internacionais, esse tem sido o meu tema principal de pesquisa, né? Então, na verdade, para nós que trabalhamos com esse tema aqui no Brasil e em outros países, tem pouca coisa nova em relação a essa pandemia. É evidente que, em função das características que ela tem de ser uma doença desconhecida no sentido de que se trata de um vírus novo,
e para o qual não existe tratamento específico, né? Essa é uma diferença muito importante com a gripe H1N1, porque para a gripe H1N1 havia o oseltamivir, que a gente conhece como Tamiflu. Então, o nosso debate em relação à pandemia de H1N1 era muito mais de acesso a tratamento, acesso a medicamento. Claro, essa questão volta também agora com a vacina e uma série de outros aspectos que vêm pela frente, mas naquela época era diferente. Havia um tratamento, a gente precisava lutar pelo acesso a esse tratamento. Então, essa eu acho que é uma diferença significativa. Não tem tratamento, então isso exige dos sistemas de saúde capacidades diferentes, capacidade de detecção pela testagem, capacidade de adotar e implementar medidas quarentenárias, de compensar, de proteger socialmente as pessoas mais atingidas por essas medidas. Então, mobiliza muito além do próprio remédio, ou de oferecer um remédio e oferecer um tratamento. Mas todos esses temas já existiam antes. As questões mais candentes a gente vai encontrar nos documentos das organizações internacionais de 10, 20 anos atrás, e não só da Organização Mundial da Saúde, também do Banco Mundial. A gente vai encontrar planos de contingenciamento detalhados, inclusive papel do Ministério da Justiça em relação à população carcerária, papel do Ministério dos Transportes para evitar desabastecimento. Tudo isso vem sendo planejado há muito tempo, mas nunca encontrou lugar nas agendas políticas de governos que foram ficando cada vez mais reativos, cada vez mais apagando incêndios e deixando de lado questões estruturais, inclusive porque você só consegue implementar políticas de austeridade que sacrificam áreas sociais importantes como a saúde e a educação, se você não pensa no futuro. Quer dizer, defender teto de gasto para a saúde é uma coisa que ele só pode fazer se a gente imaginar, olha, não vai acontecer nada, nem pandemia, nem... Sem pandemia, né? Vamos cortando porque não vai acontecer nada. Então, essas questões que são totalmente previsíveis foram alvo de negacionismo. As mudanças climáticas são um exemplo cabal, mas a pandemia também. E no direito, o pessoal brincava comigo que eu estava ficando meio hippie, né? De trabalhar com pandemias, etc. O pessoal achava estranho demais. E para a gente era óbvio que ia acontecer. Agora, minha surpresa pessoal é que a gente tinha tudo, o Brasil tinha tudo para ser uma das melhores respostas do mundo em função do Sistema Único de Saúde. Quando a gente ia para os debates internacionais, coincidentemente, há 2 anos atrás, eu passei a integrar uma comissão da revista Lancet, que é uma das publicações mais importantes na área da saúde no plano internacional, sobre a fragmentação da agenda da saúde global. E quando se falava em cobertura universal de saúde, o Brasil era o lugar onde todos queriam chegar, e poucos haviam chegado. A Inglaterra é o grande exemplo, mas é um país rico. Entre os países em via de desenvolvimento, a existência de uma garantia constitucional do direito à saúde, do acesso universal à saúde, é o lugar onde todos os países querem chegar, né? E nós já estávamos com formação de quadros extraordinários. Claro, tudo isso foi se deteriorando muito rápido nos últimos 3 anos, já vinha num caminho complicado, principalmente na relação público-privado, dentro do SUS, mas a decadência de programas importantes do SUS, como a vigilância epidemiológica, que foi decisiva no que está nos acontecendo agora, né? A falta de investimento em vigilância nos prejudicou muito, mas todos os programas de agente comunitário de saúde, estratégia da saúde da família, a gente se enfraqueceu em tudo isso, até chegar à hecatombe do negacionismo, à hecatombe da guerra declarada pela União contra os estados e os municípios. Então, realmente, acho que ninguém podia imaginar que o Brasil fosse tão mal na resposta a essa pandemia, porque ele tinha o mais difícil, que eram os elementos estruturais, né? E a gente está aprendendo com a experiência brasileira, que não basta ter um grande sistema público de saúde na resposta à pandemia, se a gente não consegue controlar a invasão da esfera da saúde pública por atores de fora, né? Então, a nossa desgraça começou quando a resposta à pandemia fugiu das mãos das autoridades sanitárias e caiu na mão de movimentos extremistas, que hoje aparelham o governo federal, e agora com uma militarização evidente, né? Então, nem o Sistema Único de Saúde conseguiu evitar a catástrofe que está nos acontecendo agora.
Sim, e acho importante esse ponto que você traz, né, de que não é exatamente uma novidade, então, que a gente está vivendo, que já há uma elaboração bastante, digamos, que se atravessa aí por décadas em relação à saúde global, às normas, às instituições, né, internacionais. Mas eu queria te ouvir mais, Deise, sobre um ponto que, na sua pesquisa sobre o H1N1, você examina um pouco desses mecanismos da OMS ali, você chega a propor certas reformas, né, no sentido de democratização, de blindagem a interesses privados, e o que a gente vê agora são críticas à OMS por outra perspectiva, né, tem essa acusação, e talvez essa seja uma novidade, é uma pergunta, né, seria essa uma novidade, o fato de a gente ter esses governos, como você disse, extremistas de extrema-direita que desqualificam quaisquer instituições internacionais como se fossem um globalismo, e essas normas acabam tendo uma dificuldade também para operar no plano doméstico. E eu queria te ouvir um pouco mais sobre essa especificidade de uma configuração mesmo dessas relações de poder internacionais e como isso tem mexido, né, o próprio presidente norte-americano declarou ontem que a OMS vai cortar o financiamento dos Estados Unidos, sua cota parte lá da OMS, até mesmo sair da organização, caso não haja uma mudança, né? O que está por detrás desse debate sobre uma mudança da OMS e como ela tem agido frente a essa pandemia? Como você avalia? Excelente pergunta, Renan. A primeira coisa que eu quero dizer, porque eu tenho medo de esquecer, a Organização Mundial da Saúde não falhou no aviso sobre a gravidade da Covid-19. Isso é uma guerra de informação que está acontecendo agora. Infelizmente, se trata de um processo decisório complexo dentro da OMS, então fica difícil explicar, se presta muito por ser uma organização cujo funcionamento é pouco conhecido, se presta, infelizmente, a manipulações. Mas eu acho que é fundamental dizer, com base nos documentos que são realmente fartos nesse sentido, nós temos um primeiro aviso da OMS em 10 de janeiro, com base no que estava acontecendo na China, a Organização Mundial de Saúde já alerta para as viagens internacionais, já sugere uma série de mecanismos de controle, não de restrição da circulação de pessoas, mas de cuidados durante a viagem, cuidados durante a chegada, alertas sobre a necessidade de rastrear pessoas que tenham sintomas, com base com o que está acontecendo lá na China. Depois, no dia 23 de janeiro, o diretor-geral convoca um comitê de emergências. Esse comitê de emergências entende que naquele momento não é o caso de declarar uma emergência internacional, mas já emite um documento endereçado, é bom dizer isso, a 196 estados que subscrevem o Regulamento Sanitário Internacional. 196 estados receberam no dia 23 de janeiro a comunicação de que havia potencial de declaração de emergência e de pandemia e que os estados deveriam testar massivamente, encorajar o uso de máscaras em viagens internacionais, se preparar para a adoção de medidas quarentenárias, enfim. A Organização Mundial da Saúde já emite o alerta dia 23 de janeiro e no dia 30 de janeiro, com a evolução dos casos, principalmente em Wuhan, na China, a OMS aí então declara emergência de saúde pública de importância internacional e já deflagra uma resposta internacional coordenada e emite recomendações bem mais rígidas, né? Se os estados atenderam ou não é outra coisa. O que aconteceu no Brasil é curiosíssimo. O Brasil reage muito bem a essa declaração de emergência do dia 30 de janeiro e no dia 3 de fevereiro ele declara emergência nacional de saúde pública, porque a gente tem um mecanismo, a gente adaptou a nossa legislação para poder cumprir o Regulamento Sanitário Internacional, então a gente também tem a categoria da emergência nacional. No caso do Zika, por exemplo, o Brasil declarou emergência nacional em novembro de 2015 e só em fevereiro de 2016 a OMS considerou que era uma emergência internacional, que podia se propagar, muito mais por causa dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos, na minha opinião, do que por um real temor de propagação internacional, porque o Zika tem a questão do vetor, né, que a Covid-19 dispensa, né, então a questão do vetor altera muito a configuração do potencial de propagação internacional. Mas o Brasil, para trazer os brasileiros que estavam em Wuhan e fazer aquela operação retorno à pátria amada, que coisa linda, né?
para fazer aquela operação, o Brasil, temendo que alguma das pessoas que fosse colocada em quarentena questionasse judicialmente a quarentena e obtivesse vitória judicial, o Brasil adotou a lei 13.979, de 6 de fevereiro, né, que foi decisiva, foi fundamental para que o Supremo Tribunal Federal afirmasse a competência dos governos locais para declarar medidas quarentenárias e coordenar a resposta na sua esfera. Então, o Brasil começa bem, declarando emergência, reconhecendo a importância, criando uma lei, e pouco a pouco começa com uma questão quase um problema de ciúmes entre o presidente da República e o ministro à época, que era Luiz Henrique Mandetta, e depois a situação se agrava e se transforma na tragédia que nós estamos vivendo agora. Qual é o ponto da fake news, da mentira que ataca a OMS? É que só em março a OMS constatou que havia uma pandemia, porque a pandemia é uma categoria objetiva. Quando eu digo que tem uma pandemia, eu digo que a doença já se alastrou em diversas regiões do mundo e que tem transmissão sustentada. Isso só aconteceu em março mesmo. Tá? Então, Trump e outras figuras ficam dizendo que a OMS só avisou em março quando reconheceu que havia uma pandemia. Isso é mentira. A OMS começa a avisar lá em 10 de janeiro. Se não deram bola, é outra coisa, né? Agora, quanto a ser novidade ou não, infelizmente, o ataque mais forte à OMS começa nos anos 80 no governo Reagan. É o governo Reagan que começa a implementar uma técnica que tem sido o martírio da OMS, que é um mecanismo semelhante ao que a gente conhece bem aqui do subfinanciamento do SUS. O SUS não funciona direito porque é subfinanciado, e aí as pessoas não investem no SUS porque ele não funciona direito, né? Então, essa história a gente conhece. E aconteceu esse mesmo fenômeno com a OMS, só que de uma forma mais complexa, porque a OMS, ela atua com base em contribuições obrigatórias dos estados. Se você faz parte da OMS, você precisa pagar essa contribuição, e também recebe contribuições voluntárias para ações específicas. Até os anos 80, o essencial do dinheiro da OMS, mais de 70%, era contribuição obrigatória. Então, a OMS decidiu que ela ia fazer com dinheiro. Ela, através da sua assembleia, em que cada estado tem um voto, ela definia prioridades e investia naquilo que ela achava prioritário. Começando pela ação do Reagan, os Estados Unidos foram retirando dinheiro que pagavam como contribuição obrigatória e foram pagando como contribuição voluntária, ou seja, dizendo, você vai usar esse dinheiro para vacina tal no país tal, ou você vai usar esse dinheiro para banco de leite materno ou para HIV. Com isso, a situação se inverteu, e hoje 80% do orçamento da OMS é de contribuição voluntária, ou seja, os países dão, fundações filantrópicas, indústria, dá o dinheiro e diz para que vai fazer. Então a OMS está ficando sem margem de manobra. Outro ataque à OMS que já existe a cada ciclo de mandatos republicanos, né? Então é fácil observar, são os republicanos que fazem isso. Eles, com aquela lei da mordaça, que já é bem conhecida, que foi também instituída, chamam também de política da Cidade do México, se não me engano é de 83, do governo Reagan, que é aquela providência criminosa de retirar o financiamento de cooperação internacional das entidades que trabalham com direitos sexuais e reprodutivos, sob pretexto de que elas promovem a descriminalização do aborto, né? Então, quando tem partido republicano, tem lei da mordaça, quando entra o democrata, eles levantam a lei da mordaça e os Estados Unidos voltam a financiar. Então, esse vai e vem já acontecia, e sempre que tem um partido republicano, eles sempre tentam criticar a OMS por supostamente ser uma organização aborteira, né? Coisa que ela nunca foi, né? Defender direitos sexuais e reprodutivos não é promover o aborto, e sim promover o aborto seguro, sempre respeitando as determinações de cada estado. Então, o que acontece com o Trump? Ele aumenta vertiginosamente essa restrição, ele atinge não só entidades sociais, mas também programas das Nações Unidas, como o Fundo das Nações Unidas para Populações, o UNFPA. Ele vai cortando dinheiro de qualquer um, e ele faz uma outra coisa perversa. Se você é uma ONG, você não só não pode usar dinheiro dos Estados Unidos para trabalhar com direitos sexuais e reprodutivos, mas se você usa o seu próprio dinheiro captado nacionalmente para trabalhar com direitos sexuais e reprodutivos, você não pode receber
dinheiro dos Estados Unidos. Então, a estimativa da Lancet, a revista Lancet fez um editorial em junho do ano passado que estimava que 1/3 das entidades da sociedade civil tinha deixado de trabalhar com direitos sexuais e reprodutivos, porque não podia usar nem o seu dinheiro para isso, né? Nem preciso dizer, as pessoas mais vulneráveis são as que mais perdem, as mais atingidas. Só que agora, todo esse discurso que já existia e que continua existindo agora, a Assembleia Mundial da Saúde aconteceu virtualmente ontem e anteontem. E os Estados Unidos continuam atacando todo o documento que fala em direitos sexuais e reprodutivos. Infelizmente, o Brasil, que era uma referência do sentido oposto de promover direitos, né? Não com o entusiasmo que a gente gostaria, mas pelo menos tentava manter essa pauta. Agora o Brasil se somou a essas restrições e, na clivagem que se estabeleceu com a campanha eleitoral nos Estados Unidos, a OMS se tornou um dos bodes expiatórios do Donald Trump, que passou a atacar a organização de uma forma completamente absurda, sem sentido, né? A OMS é aquilo que os estados fazem dela, né? Então, essas críticas à OMS são absolutamente eleitoreiros, dizer que a OMS não avisou, que ela é mancomunada com a China, que ela é dominada pela China. Agora, na prática, o que vai acontecer é que a influência da China vai, de fato, crescer na OMS. Se os Estados Unidos, que respondem hoje por 11% do orçamento da OMS, retirarem mesmo o seu financiamento ou deixarem de fazer parte da organização, o que é muito difícil, deixar de fazer parte da organização significa estar ausente de negociações que têm implicações econômicas muito importantes. A interface entre saúde e economia é enorme. Então, não acho que os Estados Unidos vão sair, não. Mas podem retirar o financiamento, já estão, inclusive, devendo dinheiro de anos anteriores, e aí, nesse caso, eles estão oferecendo o prato servido para que a China se alimente, né? Então, aí sim pode crescer o financiamento da China, ela pode passar a ter, de fato, uma importância maior. Mas, infelizmente, esse momento da pandemia coincide com as eleições nos Estados Unidos e criticar a OMS é fácil, tem pouco custo, é uma organização internacional já bastante desafiada por um momento tão grave, com problemas orçamentários, com dificuldades. Então, claro, é fácil fazer um inimigo que as pessoas têm dificuldade de entender, não conhecem o trabalho dela, não percebem a importância, né? Termina o seguinte: há muitos países, eu não digo um nem dois, são dezenas de países, para os quais a única resposta à Covid vem da OMS, porque eles não têm recurso. Então, também o Richard Horton, o editor da Lancet, definiu essa posição dos Estados Unidos como crime contra a humanidade, e eu concordo com ele. Sim, e do ponto de vista interno, Deise, você mencionou a Lei 13.979, que está conhecida como uma lei da quarentena, mas ela prevê uma série de medidas ali de isolamento, quarentena mesmo, articula um pouco o que você falou nesse arranjo federativo também, o que são as competências, né? Deixa um pouco mais claro. A gente sabe que em vários países do mundo, a Hungria talvez seja o maior exemplo, a pandemia tem sido utilizada como um pretexto para uma escalada autoritária, né, para justificar mecanismos de exceção que vão minando por dentro a própria democracia, algo que tem acontecido já antes da pandemia, né, essa ideia dessas formas autoritárias mais embutidas numa corrosão da democracia mais do que num golpe, numa ruptura institucional mais clara. E alguns países têm utilizado isso. Aí, curiosamente, né, no Brasil, a gente tem o presidente Bolsonaro que sancionou essa lei, como você disse, no começo de fevereiro, que prevê certas medidas. Em algum momento, o Bolsonaro chegou até a flertar, anunciar algo que estava cogitando, conversando com interlocutores ali sobre estado de sítio, que é uma outra figura da nossa Constituição, junto com o estado de defesa, que permitem uma certa restrições a direitos e garantias em nome, né, de algo maior, de uma razão de Estado ali, seja uma calamidade pública, enfim, tem as várias categorias ali. Mas o que eu queria te ouvir mais é um pouco sobre essa resposta brasileira e por que você acha que não houve um processo desse governo de se apropriar da pandemia como outros países, né, têm feito, outros líderes autoritários dessa mesma lavra do Bolsonaro, né, pelo menos há várias semelhanças entre esses líderes, que se aproveitaram desse momento para uma escalada, e no Brasil a gente não tem visto exatamente isso, né? O nosso presidente é contrário às medidas de distanciamento social, né, tem pregado contra, inclusive, a lei que ele sancionou, que prevê essas medidas. Como que você vê essa situação no Brasil hoje, com essa especificidade de um governo Bolsonaro?
é uma questão decisiva e muito difícil de responder. Quando a pandemia começou, a gente que estuda as emergências internacionais anteriores e viu isso acontecer em muitos países, em experiências pretéritas, mas também em controle de epidemias aqui no Brasil, a gente pensou que o caminho seria esse, seria dizer, olha, situação muito grave, um grande risco, vamos ter que fechar as atividades do Congresso, vamos ter que reduzir a atividade do Judiciário, concentrar poder, precisa responder. Quer dizer, essa era a resposta natural de um projeto autoritário, seria aproveitar a pandemia. E uma segunda possibilidade seria, sem necessariamente aprofundar esse viés autoritário, se aproveitar de um fenômeno que acontece na maioria dos países, que é quando o governante se coloca no sentido de protetor do povo, vai proteger o povo da doença, o provedor, ainda mais que a Covid-19 implica conselhos, recomendação, cuidados, então governantes que disseram não, agora vocês precisam ficar em casa, que fizeram, a gente chama isso tecnicamente de estratégia de comunicação de riscos durante a emergência. E se tu quer diferenciar uma pessoa que entende de saúde pública de uma que não entende, basta perguntar isso. Todo mundo sabe que o pilar fundamental da resposta a uma crise sanitária é a comunicação. Isso aí não tem nenhuma dúvida. E quando a gente tem guias, manuais de comunicação durante emergências, e o primeiro, por exemplo, o guia da OMS, que os extremistas que descobriram a política recentemente pensam que a OMS foi criada agora para propagar o comunismo no mundo, né? Mas a OMS existe há bastante mais tempo. Começou a funcionar em 1948 e já atua em prevenção de emergências há décadas. E ela tem um guia que ela atualiza periodicamente, que chegou a ser publicado em português em 2018, que é um guia de comunicação durante emergências de saúde pública. O primeiro ponto se chama confiança nas autoridades. Quer dizer, essa é a chave para uma resposta. Eu estudei muito a crise do Ebola na África Ocidental e depois tive a oportunidade valiosa de conhecer os colegas de lá. Nessa comissão da Lancet mesmo, encontrei diversas pessoas que trabalharam nessa resposta. Os colegas da Guiné, por exemplo, dizem, olha, durante a crise do Ebola, todo mundo entendeu que precisava lavar as mãos, que precisava mudar a forma de fazer os funerais e principalmente o contato com os corpos das pessoas mortas durante os velórios, né, em que havia um contato físico muito intenso. Mas quando terminou, quando as organizações internacionais saíram do território e disseram a crise foi controlada, as pessoas voltaram a ter os mesmos hábitos que tinham antes, deixaram de lavar as mãos, ou seja, aqui a gente identifica uma falha na sustentabilidade da estratégia de comunicação de risco. E aí, claro, os surtos pipocam periodicamente porque não se resolveu estruturalmente. Agora, vai dizer que a população não aprende? Não, é mentira, a população aprende rapidíssimo. É impressionante. Tá? Se tu quiseres tomar um exemplo do controle do tabaco, quem diria há 10 anos atrás que as pessoas não poderiam fumar em bares e restaurantes. Tudo bem que eu sou velha, mas eu tive professor que fumava na aula, colega que fumava na aula. E se pensar em outros países, França, Espanha, quando que a gente ia imaginar? Né? Mas as pessoas aprenderam. Por quê? Porque houve sucesso na estratégia de comunicação de risco. E durante uma pandemia isso é mais candente ainda, porque as pessoas têm medo do contágio, têm medo da morte dos seus próximos, não querem se ver naquela situação. Então a capacidade de aprendizagem é enorme. Tá? Então o governo federal poderia ter escolhido a alternativa de uma estratégia de comunicação de risco com alto grau de empatia. Quando isso acontece, os índices de popularidade dos governantes eles sobem de uma maneira, porque as pessoas se sentem protegidas por esse paternalismo que, no fundo, é necessário nesse momento, em algum grau. Claro que é necessário o Estado dizer, eu vou cuidar de você e siga as minhas recomendações. Né? Então, havia aí uma oportunidade de
realização populista do presidente da República conseguir atingir um eleitorado que ele nunca atingiu, né? Que tem essa massa de extremistas que está com ele incondicionalmente, que se comporta, tem comportamento de seita, mas essa massa fica na faixa de 30%. Ele poderia ter aproveitado a pandemia para ampliar muito esse leque, ter índices elevadíssimos de popularidade e até nem precisar adotar medidas mais autoritárias, porque ele teria grande apoio popular para diversos dos seus projetos. Infelizmente, eu não estou dizendo que nenhuma dessas alternativas é boa, eu só estou dizendo que a alternativa que ele escolheu é surpreendente, está desconcertando o mundo inteiro. Nós temos editoriais que expressam revolta, decepção com o Brasil. Muita gente não sabe que o Brasil era um grande líder na arena global para temas de saúde, referência pelo SUS, referência por programas de excelência, líder, articulava alianças na esfera internacional, principalmente na OMS, mas em diversas outras. Foi crucial na negociação dos ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, inclusive na questão da saúde. O Brasil tem grandes sanitaristas, grandes negociadores, e agora nós estamos sendo percebidos como uma ameaça internacional. O próprio Donald Trump já fala em proibir a entrada de brasileiros no território norte-americano. O impacto sobre os investimentos estrangeiros do Brasil será enorme, o descrédito internacional do Brasil é enorme. Há, inclusive, uma irritação, um desprezo muito grande, né? Que nem nos nossos piores pesadelos nós poderíamos imaginar que nós seríamos representados por um militar na Assembleia Mundial da Saúde, pelo general Pazuello, que ele se auto-apresenta como um leigo e casca grossa, né? Então, e além de tudo, foi muito surpreendente a fala dele, porque simplesmente ele apresentou uma outra realidade. Ele disse que o governo tem trabalhado com base em evidências científicas e na coordenação entre as esferas federativas. Quando, poucos dias antes, o presidente da República, com o desequilíbrio emocional que o caracteriza, pedia aos empresários que promovessem uma guerra contra os prefeitos, contra os governadores e contra a imprensa, que ameaçassem retirar anúncios, retirar financiamentos. Então, é exatamente o contrário, né? É desconcertante o que acontece no Brasil. Eu acho que essa decisão do presidente de optar pelo negacionismo, ela tem, claro, um espelhamento que é comum, um mimetismo em relação ao presidente Donald Trump, com um problema grave. Nós não somos os Estados Unidos, nós não temos as características econômicas e políticas institucionais dos Estados Unidos, que tem vivido também esse grande vexame internacional, mas que tem um lastro que permite essas extravagâncias, como ter uma figura na presidência da República que propõe às pessoas que elas tomem desinfetante ou que elas injetem desinfetante para combater um vírus, e o país continua razoavelmente de pé. O Brasil tem uma fragilidade institucional muito maior, pessoas em situação de vulnerabilidade que sofrem particularmente com essa pandemia, então não dá para comparar as aventuras aqui os Estados Unidos podem se permitir, também com danos lá, né? Também estão acontecendo lá danos importantes, mas para nós esses danos são muito mais amplificados. Então eu vejo ali uma estratégia, na verdade, o aprofundamento numa estratégia que o presidente não quis interromper, de destruição das instituições, né? Eu acho que ele não quis paralisar, por causa da pandemia de Covid-19, um trabalho que ele já vinha começando de implodir o patrimônio institucional brasileiro. Então, já havia implodido o Ministério das Relações Exteriores, que se reduziu a um gabinete de apoio do tal do gabinete do ódio, fazendo a gente passar uma vergonha inominável. Quer dizer, a imagem que o exterior tem do chanceler brasileiro e dos diplomatas brasileiros que têm se apresentado junto com outras figuras indizíveis, como essa ministra de Direitos Humanos e outras coisas que eu não lembro, que agora são nome do Ministério, outrora uma referência entre as instituições da nossa região, né? Então, essas figuras, elas têm hipotecado o patrimônio do Brasil em matéria de política externa, a destruição do Ministério da Educação, que vai a galope, a destruição do Ministério do Meio Ambiente, e aí a gente tinha no Ministério da Saúde mantido
principalmente em função da coordenação entre entidades federativas, a gente tinha mantido um corpo técnico que é orgulho nacional. A gente tinha ali no Ministério da Saúde pessoas que estão lá há 20 anos, há 30 anos, desde o início do SUS, e que sabem tudo. Quadros de excelência reconhecida mundo afora. Basta ver a própria produção brasileira que é publicada sobre saúde pública, o fato do conceito de saúde coletiva brasileiro ser uma referência internacional, e era gente que sabia o que fazia, que é uma rede com secretários estaduais, com secretários municipais de saúde, é um conhecimento de terreno, de programas que a gente não adquire de uma hora para outra, né? Então, isso estava vivo, mesmo dentro do governo Bolsonaro, o Ministério da Saúde vinha trabalhando e o SUS vinha combalido, mas vinha se mantendo. Aí acontece a coisa mais fantástica que podia nos acontecer. O ministro Mandetta, que vinha de uma agenda privatista evidente, e que podia ser apresentado como um representante do setor da saúde suplementar, que é o setor dos planos de saúde, etc., ele se dá conta do que vai acontecer com a pandemia. Quando ele se informa a respeito do assunto, ele aprende rápido, e ele primeiro diz, ainda bem que nós temos o SUS. E algumas semanas depois ele diz, graças a Deus nós temos o SUS. Se ele não tivesse deixado o ministério, provavelmente ele já estaria fazendo um outro tipo de ódio ou oração, porque ele entendeu. Mas é isso, é um homem inteligente, a gente não precisa concordar com ele, mas ele entendeu uma regra de ouro, que é a seguinte, não existe segurança em saúde sem acesso universal. É o descalabro nos Estados Unidos, que você vai lá para fazer um teste, tem que pagar não sei quantos $1.000, então não vai, né? Não vai, morre em casa, transmite para outras pessoas, é isso que a gente está vendo, né? Com o sistema como o sistema norte-americano. Então ele entendeu, ele usava o colete do SUS, né? O SUS era a resposta brasileira. Isso significa capital institucional. Aí eu acho que o Bolsonaro se deu conta de que o SUS sairia muito fortalecido dessa experiência, que, ao contrário dele, que opera pelo caos e pelo conflito, o Ministério da Saúde estava operando pela coordenação, pelo diálogo, estava ganhando espaço em relação aos governadores e os prefeitos com quem o governo federal já não conseguia mais conversar mesmo, e ele optou por implodir também o Ministério da Saúde. E o processo de implosão do Ministério da Saúde é uma das coisas mais tristes que a gente tem visto nas últimas semanas. Primeiro com a colocação do chamado Breve, né, o Breve Tais, né, que era uma pessoa que não tinha a menor ideia, eu realmente acredito, me chamam de ingênua, mas eu realmente acredito que ele não tinha a menor ideia de onde ele estava se metendo, porque, de fato, há muita gente que não conhece o SUS, que não tem ideia do que é a complexidade do funcionamento do SUS, e ainda menos do que é a complexidade de uma resposta a uma pandemia, né? Diga-se de passagem, mesmo sem Bolsonaro, é muito difícil um país atravessar uma pandemia. Com ele, é trágico, é um duplo desafio, né? Então, primeiro, esse ministro, que foi humilhado, enxovalhado, desqualificado, e agora nós partimos para algo que a gente teme muito em saúde, existe uma literatura significativa sobre os processos de securitização em saúde, a gente está vendo a militarização do Ministério da Saúde. E antes mesmo da gente falar das consequências disso, do ponto de vista do autoritarismo, de práticas totalitárias, de uma contradição, porque um dos princípios do SUS é a participação social, né? O SUS é fruto da democracia, só existe por meio de formas participativas. Antes mesmo de chegar nisso, acontece o seguinte, as extremas-direitas, elas têm a prática histórica de quando chegam ao poder, colocar pessoas, entre aspas, novas, no sentido de que elas não pertencem ao establishment, apresentando essas pessoas como as pessoas que vão trazer o novo, como as pessoas que vão, então, superar vícios que existiriam anteriormente. Claro que isso é falso no caso do Brasil, porque o Brasil está loteando cargos para o Centrão, não tem nada mais velho do que o Centrão. O Centrão é o que há de pior na política brasileira, então é falso. Mas mesmo que, no caso do Ministério da Saúde, não sejam pessoas do Centrão que estejam entrando, o que acontece? Essas pessoas leigas, elas, inclusive por limites cognitivos, a gente leva tempo, a gente chama isso de alfabetização institucional, a gente leva tempo até entender o funcionamento de uma instituição, conhecer profundamente um campo. Essa inépcia dessas pessoas rebaixa a atuação do Estado e ela rebaixa o nível do debate público, porque, de fato, essas pessoas não sabem o que elas estão falando.
Quer dizer, além das péssimas intenções que elas podem ter, elas realmente não sabem do que elas estão falando, né? Então é uma catástrofe. E, infelizmente, caiu mais um pilar do patrimônio brasileiro, que é o Ministério da Saúde, caiu em mãos inesperadas, e essa militarização, por certo, vai nos custar muito caro, a gente vai levar muitos anos para reparar esse dano enorme. Aproveitando, Deise, que você mencionou, antes de passar essa questão, só vou avisar para quem está nos acompanhando que dá para fazer perguntas também, só escrever aí nos comentários, que a gente vai tentando aqui, eu vou colocando para a Deise também as questões. Mas você publicou, Deise, logo no começo ali da pandemia, na Direito e Praxis, um artigo até, né, com outros pesquisadores e pesquisadoras, analisando essa Lei 13.979, e tem um aspecto que você já tocou, que eu acho que valeria aprofundar um pouco, e queria te ouvir mais, que é sobre essa guerra federativa, né? Então, já no próprio Constituição do SUS, na lei do SUS, na Lei Orgânica da Saúde, mas também na Constituição de 88, já tem essa ideia da competência concorrente dos entes. A Lei 13.979, ela de alguma maneira busca organizar um pouco mais, mas eu queria te ouvir se você acha que foi o suficiente essa organização. O STF veio e deu uma decisão ali importante, né, de alguma maneira mantendo e preservando a competência concorrente dos municípios e dos estados da federação, mas o que a gente tem visto também, além dessa guerra federativa, também um embate muito grande entre legislativo, executivos, judiciário também, né? Para pegar o exemplo agora do tema do momento, que é o lockdown. Então, em alguns lugares, o Ministério Público ajuizou a ação para que o executivo fosse obrigado a decretar o lockdown. Em alguns casos, o judiciário disse, não, esse problema não é comigo, é uma questão, uma prerrogativa, um poder e um dever lá do executivo. Em outros casos, não, o judiciário disse, é isso. No Maranhão, por exemplo, o executivo decrete o lockdown, e foi decretado. Como que você vê esses arranjos institucionais, tanto do ponto de vista hierárquico mais vertical, né, das instâncias da federação, como do arranjo entre os poderes também, executivo, legislativo e judiciário, da maneira como isso tem acontecido e até esse processo de judicialização da saúde? Você acha que isso tem contribuído para fazer avançar? Qual que é teu balanço? Ótima questão também, Renan. Eu acho que, primeiro, o impacto dessa pandemia sobre o direito é imensurável. Imensurável. A gente vai levar muitos anos para entender até onde chegou a Covid-19. A gente tem uma estimativa aí existe uma primeira estimativa de cerca de 6 mil normas que vão aí, a gente pegaria de lei até ato administrativo normativo no Brasil, com um número muito grande de normas em alguns estados, se estima quase 1.000 no Rio Grande do Sul, em outros estados um pouco menos. A gente começou agora, vamos começar essa semana uma pesquisa para fazer o mapeamento dessa legislação e tentar avaliar o impacto dela sobre os direitos humanos. Então, de um lado, muita norma, uma regulamentação como um país legicêntrico, né? Isso não vai acontecer só no Brasil, é importante registrar. A gente tem colegas de outros países relatando também uma regulamentação muito intensa da resposta à pandemia, mas eu acho que o Brasil se diferencia por um segundo aspecto, que é o nível de judicialização, porque a gente já tem uma história de judicialização da saúde extremamente polêmica, muito retratada na literatura jurídica, né? Tem muitos trabalhos sobre a judicialização da saúde, chegando a conclusões diferentes, né? Alguns dizendo, olha, a judicialização da saúde ela é nociva porque altera prioridades, tem redes aí que fazem com que pessoas com alto poder aquisitivo utilizem da judicialização para tirar do SUS medicamentos mais caros, tratamentos mais caros, isso rebenta com o orçamento da saúde e tal. Então a gente tem uma fala principalmente dos gestores contra a judicialização da saúde, e a gente tem outras falas que vão dizendo cuidado, porque a judicialização da saúde no Brasil ainda é essencialmente da população mais vulnerável, que precisa ir para a justiça para garantir benefícios. Tem estudos aí, tem do João Biel, tem estudo do Fernando White, enfim, está saindo agora um livro do Otávio Ferraz. Então, judicialização da saúde não é novidade para nós. Mas durante a pandemia, essa tendência de judicialização se aprofunda de uma maneira extraordinária.
E isso acontece em grande parte em função desses conflitos entre os poderes e dessa, para usar a terminologia do próprio presidente da República, pela guerra que ele promove contra os governos locais. Então, quando a gente tem um tamanho grau de tensão e de conflito, é claro que isso joga lenha na fogueira da judicialização. Né? O judiciário passa a ser instrumento, por exemplo. Por que levar o judiciário à questão da competência dos governos locais se isso estava previsto explicitamente na lei, né? Porque tem uma guerra aí, porque se gera conflitos, isso acaba chegando ao Poder Judiciário quando não precisava chegar. Um exemplo que é pouco citado no Brasil e que a gente precisa pautar sempre que a gente puder é o exemplo da Argentina. A gente tem o Alberto Fernandes na presidência, nessa sequência do kirchnerismo peronista, do Partido Justicialista. Ele chega à presidência depois de uma eleição ultrapolarizada, que não perde nada para o nosso nível de polarização política naquele momento da eleição muito dura, país uma crise econômica terrível. Maurício Macri, o presidente, também tem seguidores conservadores extremamente agressivos, também havia fake news, há uma resistência enorme ao kirchnerismo, então, eleição muito disputada, em nível lamentável, a crise econômica muito mais grave do que a que vivia o Brasil no início da pandemia, e surge a pandemia, e o que acontece? A região mais importante para o controle da doença, que é a província de Buenos Aires, a região metropolitana de Buenos Aires, sobretudo, a província é governada por um independente, mas que apoiou a aliança que deu sustentação ao Alberto Fernandes. Mas a cidade de Buenos Aires é governada por um macrista, governado por alguém que há poucos meses estava engalfinhado com os kirchneristas disputando a eleição. E todos os partidos políticos se unem, as 3 esferas do governo anunciam juntas as medidas tomadas. Né? Os sujeitos que eram adversários mortais há poucos meses vão juntos para a entrevista coletiva, conversam. Não vou dizer que todos concordem em tudo, não, eles discutem, olha, tal medida em tal cidade, quem sabe se levanta essa medida, ou quem sabe se bloqueia um pouco mais aqui. A Argentina sai na frente, em meados de março ela já adota medidas quarentenárias bastante estritas, com harmonia, não há tensão política entre pessoas de partidos completamente diferentes entre forças políticas, porque existe um denominador comum de proteção da vida. Tá? E aí eu acho que vem a diferença grande entre as direitas. Tá? A extrema-direita que tem no seu DNA a política de extermínio, que realmente acha que há milhares de pessoas que são dispensáveis e que o mundo vai ser melhor se a gente eliminar milhares de pessoas. Isso está no DNA das extremas-direitas, tá? Essa construção da adversidade com a destruição do outro. Tá? Então, isso não predomina, mesmo no conservadorismo mais profundo da Argentina, isso não teve lugar. Tá? Então, as autoridades agindo juntas, o resultado é excelente. A Argentina está dando um show na resposta à pandemia. Né? E aqui, essa tensão enorme gerou. Tá? Eu olhei o painel de ações do STF antes de começar a conversar contigo, 2.171 processos no STF relativos à Covid-19. Só no STF. A gente não tem sequer um levantamento nacional. O site do CNJ tem um portal que está completamente defasado, nem se aproxima do que é o número total de ações. Ele diz que no STF tem 3 ações, o próprio STF diz que tem 2.171. Tá? Há pouco tempo, o Tribunal de Justiça do Amazonas diz que até final de abril tinha 130 ações judiciais só no Amazonas. Então nós vamos aí, a gente vai ter uma cifra aí de milhares e milhares de ações judiciais, que são o corolário dessa estratégia de conflito generalizado, todos contra todos, né, que nós estamos vivendo. E aí, dentro do que está saindo do judiciário, tem para todos os gostos. A gente tem decisão do Tribunal de Justiça aqui de São Paulo mandando abrir concessionária de veículo. A gente tem decisão mandando prescrever cloroquina. Em compensação, nós temos decisões, por exemplo, se tu olhares no Pará, nós temos decisões lá protegendo comunidades indígenas, nós temos decisões proibindo aglomerações. Não vamos esquecer que é graças ao judiciário que o governo federal não pôde fazer aquela campanha criminosa
no início do momento em que o Bolsonaro definiu qual ia ser a posição do governo, eles iam arrancar a Secretaria de Comunicação e ia arrancar com uma campanha criminosa, negacionista, e o Judiciário disse, não pode. E depois eles sumiram com a campanha, né, porque não existe vergonha, não existe honestidade, não existe nada nessa forma de comunicação do governo federal, infelizmente. Então, de fato, a judicialização vai ter um custo enorme para nós também, quer dizer, se transfere para o judiciário algo que não é atribuição dele, ele deveria dirimir, de fato, aqueles conflitos que encontram respaldo numa interpretação mais complexa da lei. Não é o caso, a legislação ela é claríssima, também é clara a violação da legislação pré-existente por essa medida provisória, por exemplo, que foi adotada recentemente e que alguns colegas interpretam como uma tentativa de proteger aqueles que assinaram esse ato, esse novo protocolo sobre a cloroquina. Tá? Então, nós realmente estamos vivendo uma insegurança jurídica total. A judicialização ela não é ruim quando ela tenta restabelecer a legalidade, quando ela tenta restabelecer a proteção da saúde, ela é péssima quando ela é instrumentalizada por extremistas que, não é a primeira vez, também não é novidade para nós, se valem do judiciário para tentar empurrar por via judicial aquilo que o presidente da República não consegue pela sua inanição política, pela sua incapacidade de construir consensos em torno das questões. Né? Então, a gente está vivendo um momento de uma gravidade enorme e as pessoas vão morrendo, porque a gente já chegou a um número indecente de milhares de pessoas cuja morte poderia ter sido evitada se nós tivéssemos construído uma resposta como a da Argentina. Né? Então, a gente perdeu todo esse tempo discutindo falsas polêmicas, né? É claro que as medidas quarentenárias não podem ser as mesmas para o Brasil inteiro, é claro que algum prefeito ou governador pode ter exagerado, assim como algum governador ou prefeito pode ter sido omisso, ter começado tarde ou ter sido pouco rigoroso, né? Tudo isso, num ambiente de diálogo político, a gente poderia discutir, em lugar de discutir como, nós ficamos discutindo se faríamos. E, com isso, nós perdemos muito nesse caminho. Com certeza, a legislação é insuficiente, ela começava a ser desenvolvida. A lei foi adotada, houve uma primeira regulamentação pelo Ministério da Saúde, e depois nós começamos a viver aquela novela romântica entre o ex-ministro Mandetta e o presidente da República, que mobilizaram afetos mútuos e de muitas outras pessoas. O foco deixou de existir um ambiente político para avançar nessa regulamentação. Se ela existisse, provavelmente viria num sentido contrário à saúde pública. E, então, a gente tem muito para avançar, inclusive, é muito importante lembrar que essa lei ela se limita à vigência da pandemia. Da pandemia não, desculpe. Ela se limita à vigência da emergência de saúde pública de importância internacional. Nas poucas horas que esse projeto de lei ficou na Câmara, a Câmara conseguiu colocar isso, né, que esse regime excepcional, que previa, inclusive, a possibilidade de adoção de medidas quarentenárias pelas autoridades locais, ele deveria ser restrito ao período de emergência declarado pela OMS, né, porque era preocupação da Câmara que esse regime de exceção se estendesse indefinidamente. E colocaram também respeito a direitos humanos, respeito a liberdades fundamentais, assistência às famílias atingidas pelas medidas restritivas de direitos, isolamento e quarentena. A Câmara, em poucas horas, conseguiu dar uma boa melhorada nesse projeto de lei. Mas, ainda assim, o que nós temos é uma legislação epidemiológica esparsa, é essencialmente o que a gente diz nesse artigo, Fernando Ait, Daniele Rached e eu, esse artigo da Direito e Praxis. O que a gente diz é isso, legislação epidemiológica fragmentada, com lacunas importantes, e essa lei veio só para a Covid-19. Então, a gente ainda tem que estar muito de olho sobre qual vai ser a legislação epidemiológica geral brasileira para o futuro, né? Porque pode ter muita coisa aí, a gente deveria, em tese, discuti-la de uma forma muito ampla, democrática, com participação das autoridades sanitárias, porque essa legislação é decisiva para a eficiência das respostas que a gente vai dar às pandemias, né? Infelizmente, a gente tem aí
os colegas europeus já estão discutindo a segunda onda da Covid-19 no mundo desenvolvido. A gente vai levar um tempo com idas e vindas dessa pandemia, então vale muito a pena ter uma regulação eficiente. Só que o que a gente não está conseguindo sequer ter um debate racional no Brasil hoje, né? A racionalidade já nos daria uma outra agenda política que não é essa proposta pela presidência da República. Sim, aproveitar o que você falou de novo do artigo da Direito e Praxis, a Carolina Vestena, que é editora da revista Direito e Praxis da Faculdade de Direito da UERJ, está acompanhando e ela deixou o link nos comentários, então quem tiver interesse, vale a pena acessar esse texto da Daisy, junto com o Fernando e com a Daniele Rached. Daisy, e uma questão que apareceu aqui, de uma outra pessoa que está acompanhando, a Andressa de Oliveira, é uma questão que eu também queria te ouvir, estava pensando aqui em formular algo nesse sentido, que diz respeito à questão da pandemia e da desigualdade no Brasil. Você tocou isso dizendo que o Brasil é um país com uma história diferente em relação a outros países que também estão enfrentando a pandemia. Eu acho que uma marca muito grande no Brasil é uma desigualdade que se organiza por vários eixos. É uma desigualdade de classe, é uma desigualdade de raça, de gênero, geográfica, enfim, que se cruza em vários aspectos e se intensifica e se agrava nesse momento da pandemia. Há vários estudos indicando justamente como pessoas com comorbidade, pessoas com uma renda inferior, pessoas com piores condições de habitação, têm muito mais dificuldade, tanto para conseguir acessar um leito hoje do SUS, um leito público, ou para poder tomar as medidas de prevenção, né, fazer o isolamento e assim por diante. A pergunta da Andressa é especificamente sobre o lockdown, que também é uma medida que tem sido muito discutida sobre como se sanciona. São Paulo está flertando com lockdown, né? Parece que o prefeito joga para o governador dá uma segurada, talvez por conta da pressão do empresariado também, enfim, está vendo essa discussão mais intensa aqui. Em outros lugares do Brasil, várias cidades e outros estados já estão decretando lockdown, que seria essa radicalização da quarentena, se você pudesse, né, explicar também melhor o que seria isso, para quem está acompanhando. Mas a pergunta da Andressa é um pouco como essa questão da fiscalização e da sanção pode afetar populações vulneráveis que já são alvo, né, de uma política violenta por parte do Estado, do sistema de polícia, do sistema de segurança pública. Então, queria um pouco te ouvir sobre essa questão da desigualdade da Covid, que eu acho que tem várias facetas ali, né? Essa é uma questão da maior importância. Quando eu comecei a trabalhar com o pessoal de saúde, na verdade, eu passei a conhecê-los nas negociações do Mercosul, quando eu era consultora jurídica da Secretaria do Mercosul em Montevidéu, lá nos idos de 2003, eu assessorei algumas reuniões do que a gente chamava reunião de ministros da saúde do Mercosul e o subgrupo de trabalho sobre saúde também. E essas normas eram essencialmente normas sanitárias relativas a comércio, né? As normas sanitárias que são necessárias quando a gente faz trocas comerciais. Mas conheci esse mundo, né, que é o mundo dos negociadores da saúde, e foi ali que eu comecei a me interessar sobre essa questão. Antes de escrever sobre a pandemia, eu já tinha escrito lá, acho que foi 2001 ou 2002, sobre o princípio da precaução, justamente porque essa era uma questão de interface entre comércio e saúde, né? Então, eu aprendi com eles, já naquela época do Mercosul, que a gente que é advogado, a gente já quer fazer uma norma, a gente já quer entrar com uma ação e a gente já quer, né, sanções e etc. E isso em saúde pública não funciona, né? Tem que conter o furor jurídico, claro. Digamos assim, é uma engrenagem que se impõe quando dá tudo errado, como está acontecendo no Brasil, né? Quando dá tudo errado, aí, claro, né, essa engrenagem se impõe porque a gente tem que ir tentar buscar a resposta que as autoridades não estão dando, ou elas disputam entre si, né? É o caos sempre. Mas quando a gente... Eu lembro, para a minha livre docência mesmo, que tu citaste, quando eu entrevistei o Eduardo Age, que foi o coordenador da resposta brasileira na Secretaria de Vigilância Epidemiológica à gripe H1N1, eu perguntei para ele como é que ele avaliava a resposta brasileira, e a resposta dele foi: o nosso maior defeito foi a comunicação. Né? Então, quem entende sabe, é isso. A comunicação é crucial, porque não tem aparato repressivo
capaz de fazer milhões de pessoas ficarem em casa, não se aglomerarem, lavarem as mãos, né? Você pagará uma multa se não lavar a mão. Quer dizer, não existe. E no caso do Brasil, tu falaste tudo. Tem pessoas que não têm água em casa. Como é que vai lavar a mão? Tem empregadores aí de empresas bem conhecidas que não estavam fornecendo sabão para as pessoas lavarem a mão, que não tinham um lugar onde as pessoas pudessem lavar a mão com água e sabão. Tem processos judiciais aí, o Ministério Público do Trabalho, que está fazendo um trabalho extraordinário, né, obrigando determinadas empresas a dar álcool gel. Por que precisa ir para o judiciário, para uma empresa? Entender que tem que dar álcool gel para quem está trabalhando, para quem está fazendo serviço essencial. Quer dizer, é uma ignomínia, é uma ignomínia. Então, é claro que as iniquidades aparecem aqui gritando. Vamos ficar em casa. Mas que casa? Que casa? Outra questão, saneamento básico, água potável, né? Então, esses elementos, as crises sanitárias, elas são sempre grandes reveladores de elementos estruturais, eles aparecem de uma forma claríssima. Tem muita gente que descobriu, nossa, gente, com tanta desigualdade, não tem como ter uma resposta eficiente à pandemia, jura, querida? Né? Jura? Então, querem serviços essenciais, querem que as pessoas sigam no setor de saúde, no setor de limpeza, no setor da alimentação, querem que as pessoas sigam trabalhando. Não querem se infectar com coronavírus, mas as pessoas não têm condições de respeitar as recomendações de saúde nos locais em que elas vivem. Então, a gente está tendo excelentes iniciativas em comunidades que estão conseguindo se organizar, porque é isso que precisa se organizar, mas a gente tem que afirmar, inclusive na nossa legislação, o princípio da indissociabilidade da adoção de medidas restritivas e da proteção social. Eu não posso adotar uma medida restritiva de direito sem a contrapartida de proteção social. Uhum. E um dos grandes crimes da resposta do governo federal é essa. Tardou a fazer o mecanismo de renda mínima de proteção social, implementou de uma forma absolutamente ineficiente. O mecanismo de proteção social está fazendo as pessoas formarem filas e se infectarem. Eu tô rindo de nervosa, né? Não tem graça nenhuma nisso. É um mecanismo, em síntese, é o seguinte: quando o Emmanuel Macron, que é um ex-banqueiro, ninguém vai dizer que o Macron é comunista, embora agora até Sérgio Moro seja comunista, então o conceito de comunista se ampliou de uma forma bastante radical, né, no nosso país. Mas, enfim, Macron, quando ele anuncia as medidas restritivas, ele já diz: ficam isentos da conta da água, ficam isentos da conta de luz, ficam isentos da conta do gás. Por quê? Porque se eu não crio as condições para as pessoas ficarem em casa, elas não podem ficar em casa, né? Então, existe uma racionalidade aí, uma parte da baixa adesão às medidas quarentenárias é ação da extrema-direita, as pessoas são insufladas a desobedecerem às recomendações das autoridades sanitárias, isso vai nos custar caríssimo, caríssimo daqui para frente, vai ser um fator de instabilidade constante para a gente na área da saúde pública. Tem até pesquisador sendo atacado quando vai fazer pesquisa sobre saúde na casa das pessoas, mas a gente tem essa desobediência por efeito de um movimento extremista, negacionista, mas a gente também tem um grau de falta de adesão por ausência de condições materiais de adesão. Tem pesquisas em algumas comunidades que dizem que 90% das pessoas gostariam de ficar em casa, mas não podem, né? Uhum. Então se cria essa falsa oposição entre... Você pode escolher entre morrer da Covid ou morrer de fome, né? Se cria isso, por quê? Porque não tem mecanismo de proteção social. E até dia desses, participando de um debate com a Laura de Carvalho, ela disse algo importante. Não é que não tem. Se for olhar, as medidas existem, mas elas foram implementadas de uma forma tão deficiente, né? Elas têm tantos problemas de implementação que elas não surtem efeito. Então, claro que essa pandemia, ela já é resultado de desigualdades, a forma como ela se distribui já é resultado de desigualdades, porque o grau de aptidão para seguir as recomendações de saúde pública é muito diferente, a depender da região da cidade, a depender da renda, de uma série de características, e ela vai multiplicar essas desigualdades, porque, infelizmente, a maior parte dos óbitos vai acontecer nas periferias. Isso já está evidenciado por todos os dados que são compilados de forma séria.
vai sobrecarregar a população negra e parda, população indígena, nem se fala, que é uma infâmia à parte o que está acontecendo no Brasil, e com certeza resultado esses números são resultados de iniquidade e vão produzir maior iniquidade ainda. Então, as medidas restritivas de direitos, elas são necessárias no Brasil hoje. Elas são necessárias porque nós não conseguimos atuar antes. Né? Nesse momento, não tem nenhuma dúvida que elas são necessárias. Eu não gosto de utilizar a expressão lockdown. Eu acho que a expressão lockdown só atrapalha. Quando a gente vai ver o que é o lockdown, não é um conceito técnico, é uma expressão que é utilizada. Do ponto de vista técnico, é sempre medida quarentenária. Medida quarentenária, segundo a lei, é suspensão de atividades. Agora, pode ter um leque aí que vai da suspensão mais leve até a suspensão maior. Como é que alguns decretos têm conceituado o lockdown aqui no Brasil? Alguns usam a expressão lockdown e outros não. Na legislação federal, a expressão lockdown não aparece. Mas no decreto lá do Pará aparece, na sentença do Maranhão aparece, e aí o conceito que tem sido usado é de suspensão total de atividades não essenciais. Esse é um conceito bom, suspensão total de atividades não essenciais, mas tem um problema. O debate sobre o que é atividade essencial. E essa tentativa do governo, sempre apostando no caos, no conflito, na confusão, de disputar o conceito de atividade essencial. De qualquer maneira, atividade essencial, de fato, existe, nós precisamos sempre, mesmo numa suspensão bastante acentuada, nós precisamos de atividades essenciais, a gente não pode deixar acontecer desabastecimento, a gente precisa dos profissionais de saúde, de infraestrutura, etc., e a gente deveria estar discutindo com total serenidade como fazer com que essas medidas tivessem um impacto menos negativo possível sobre os direitos das pessoas e fossem as mais eficientes possíveis. Então, a gente vê aí sempre o tripé: motivação com base em evidência científica, proporcionalidade, para que a gente não restrinja demais e nem de menos, e potencial eficácia da medida. Era isso que a gente tinha que estar discutindo com toda a serenidade, divergindo em relação a um ponto ou outro, a uma cidade ou outra, dizendo como que a gente vai fazer essa proteção social para as pessoas poderem atender as recomendações onde as medidas são mais restritivas, e não é nada disso que nós estamos fazendo. Nós estamos como aquelas lutas de boxe na lama ou alguma coisa assim, né, em que as pessoas saem batendo, as pessoas pensam que a gente está numa final de campeonato, tem o time a favor do lockdown e o time contra o lockdown, isso é uma insanidade. Eu posso ser a favor de uma suspensão total numa cidade e absolutamente contrário em outra. No meio de tudo isso, a gente tem Niterói, por exemplo. Niterói fez tudo certinho, está dando tudo certo, está dando um show. Tá? Na resposta, não deu bola para os extremistas. Belo Horizonte, o prefeito é um cartola. O prefeito é um cartola, o prefeito diz o seguinte, o prefeito está com 60% de isolamento, é excelente, tá? Belo Horizonte. E o prefeito, que eu não sei nem qual é o partido dele, não tenho a menor ideia, o prefeito diz o seguinte: prefiro, porque ele foi ameaçado de morte, como toda pessoa racional no Brasil hoje, a vida dele está ameaçada, ele diz, olha, eu prefiro morrer com um tiro do que ser um covarde e não quero levar para minha conta esses milhares de mortes. Então, aqui em Belo Horizonte, a gente não deu bola para extremista, a gente não deu conversa para extremista. Claro que ele está sofrendo pressões de toda a ordem, mas a resposta lá é o sucesso. Então, a gente tem esse combate também bastante às cegas, a cada vez mais dificuldade de acesso a dados, cada vez menos confiança nos dados, vai crescer o sentimento de desconfiança da população em relação às autoridades sanitárias, e o desfecho será o pior possível. A gente está vivendo o pior cenário, a gente fez prospecção no início da crise, e nós estamos vivendo, infelizmente, o pior cenário possível, vivendo todo esse sentimento de impotência, mas, apesar desse sentimento enorme de impotência e a nossa incapacidade de evitar as mortes de uma forma mais direta, nós precisamos conduzir a nossa disputa da narrativa sobre a pandemia, porque essa disputa é constante. Ninguém imagine que existe certeza sobre, depois do final desse processo, que vai ser reconhecida a gravidade dele, que esses números de mortes vão ser reconhecidos e divulgados, que a atuação de cada esfera de governo vai ser reconhecida como ela foi. Né? Quer dizer, essa narrativa está em disputa a cada dia
todos os meios que a gente tem, do WhatsApp, a rede social, com quem a gente puder falar, da forma que a gente puder falar, a gente tem que falar e disputar essa narrativa a cada dia, porque não é nem de longe certo que a gente vai sair melhor dessa experiência, que a gente vai aprender com essa experiência, e sequer que a gente vai sobreviver a essa experiência na dimensão individual se a gente não der continuidade à nossa luta de novas formas, né? E uma dessas novas formas precisa ser falar em outra linguagem com as pessoas. Não é possível. Não é possível continuar falando do jeito que a gente vinha falando. Isso é totalmente inócuo. Falar em necropolítica, neocolonialismo, neoliberalismo, as pessoas não entendem isso. E nós temos que conseguir falar de outra forma e falar com todo mundo. Todo mundo. Agora é comportamento de frente. Coisa que a gente é ruim pra caramba. Mas nós precisamos aprender a ter comportamento de frente, aprender a construir uma outra linguagem, para que, pelo menos, a gente possa contar os nossos mortos, contar por que eles morreram e explicar o que aconteceu no Brasil. Ótimo, Deise. A gente estourou um pouco o tempo aqui, que a gente tinha conversado 1 hora, que a gente tinha tomado seu tempo. Mas acho que foi excelente. Eu acho que deu para a gente passar pelas principais questões, enfim, que estava nos intrigando também para começar esse ciclo e mapear o campo dos debates, que a gente vai aprofundar depois em várias sessões de discussões. Para quem está acompanhando a gente, né, esse é o primeiro encontro de um ciclo que vai ter 11 encontros, que é o ciclo Direito e Pandemia. São vários temas que vão ser debatidos, vocês podem acompanhar nessa própria página do Facebook do CAAF ou no site do CAAF. É uma iniciativa dos professores e professoras de Direito da Unifesp e do CAAF, em parceria, para a gente poder tematizar e discutir, aprofundar e tentar também, de alguma maneira, ampliar esse debate, como a Deise estava dizendo, da importância da gente também sair da universidade, da academia só e conseguir dialogar e tornar esses debates mais acessíveis. Talvez a internet nos permita também um pouco alcançar. Esses vídeos vão ficar gravados no canal do YouTube, também vão poder ser vistos e acessados posteriormente. Deise, queria te agradecer demais. Eu acho que foi incrível. Eu acho que deu para você iluminar várias dessas questões que vêm nos angustiando. Não dá para dizer que há muito otimismo, porque, de fato, a situação é muito grave do país e não tem muito, né, de onde retirar o otimismo aqui, mas eu acho que você mapeou críticas importantes e indicou caminhos também, né, sobretudo no final, da comunicação, da importância da gente ter um acordo amplo sobre o mínimo, né, da defesa da ciência, da defesa da vida, enfim. Eu acho que tem alguns caminhos que estão ficando claros nesse momento para a gente poder reduzir os impactos negativos, que já são muitos dessa pandemia, a gente consegue superar o mais rápido possível. Então, queria muito te agradecer, não sei se você queria fazer alguma consideração final também, fica à vontade. Eu queria também agradecer a oportunidade, manifestar minha solidariedade a vocês na Unifesp, a universidade, as universidades públicas federais que continuam sob ataque, um ataque virulento, agressivo, inédito, né? E a universidade tem dado uma resposta potente à Covid-19, tanto pela sua produção de insumos diretamente que estão sendo utilizados na resposta, testes, etc., como por tudo que ela já havia produzido em matéria de resposta à emergência de saúde pública. Acho que a sociedade descobriu, infelizmente, num cenário catastrófico, mas ela descobriu o potencial que tem a universidade pública. Sem as universidades públicas, sem as instituições públicas de pesquisa, a nossa situação seria pior ainda. E se a gente destruir as nossas universidades públicas, aí nós vamos ficar totalmente dependentes do exterior, acaba a nossa soberania. Imagina a gente estar igual a um país miserável de algum canto remoto do mundo agora esperando a ajuda da OMS para poder organizar uma resposta. Então a gente não pode deixar isso acontecer no Brasil. Grande parte do SUS se deve à massa crítica que foi formada pela Universidade Pública Brasileira ao longo das décadas. Então é muito duro, mas a gente precisa resistir. A gente não luta porque a gente é otimista, a gente não luta porque a gente acha que vai ganhar, a gente luta porque a gente não suporta as injustiças, a gente não suporta a infâmia, e apesar de ser um pedaço duro que a gente está atravessando agora, e nós vamos ter dias piores ainda pela frente, nós temos que nos manter muito fortes. A história é cíclica, essas fases passam, mas como elas vão passar, depende de nós.
Não subestimem nunca a capacidade de atuação de vocês, porque às vezes a gente dizer para uma pessoa não tome cloroquina, porque isso pode te matar, pode salvar a vida dessa pessoa. Nós realmente estamos lidando com a vida e a morte de uma forma mais clara e direta agora, né? Então, vai lá falar na rede social, vai ser achincalhado por extremistas, beleza, estão acostumados com isso, vamos continuar falando, ocupando espaço, entrando em rede onde a gente não estava, conversando com gente que a gente não conversava, mesmo virtualmente. A gente tem que se manter animado e na luta, porque muitas vidas dependem dessa nossa resistência e o futuro depende essencialmente dessa nossa resistência. Então, vamos adiante e muito obrigada por essa oportunidade, Renan. Querido, todos os queridos, Carla e a G, esse pessoal maravilhoso que está aí no direito da Unifesp, esperando que em breve a gente possa voltar com toda a força à atividade presencial e se abraçar. Sem dúvida, Deise. Obrigado demais pela participação, por ter topado o convite, e obrigado também por esse papel tão importante que você está cumprindo de debate público, de qualificar essa discussão e de levar esse conhecimento para tanta gente. Então, agradecendo também quem nos acompanhou, fiquem de olho nas próximas sessões de debate, vão ser semanais, e a gente vai divulgar a data, horários, convidados e convidadas também pelo site do CAAF e pelo esse perfil, essa página do Facebook. Obrigado e boa noite para todo mundo. Obrigado, Deise. Boa noite, obrigado. Tchau.